E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de limites, continuando o estudo sobre continuidade, tá? Se liga, já estudamos algumas funções triviais, que são contínuas nos seus domínios respectivos. Vamos agora, nessa aula, finalizá-las, tá? Conhecer as últimas, pelo menos as mais importantes. Trago um exemplo 8 e um 9 com funções potências, tá? A base são valores reais e as potências são fixadas, naturais, nesse caso natural maior do que 1 e nesse caso natural não nulo, tá? Como expoente. Por exemplo, eu poderia lidar com a situação limite de x elevado a 2 com x ou x elevado a 4. Pronto. X elevado a 2 a gente já conhece muito com função do segundo grau, mas x elevado a 4 com x tendendo a menos 5. 5 é muito grande. Menos 2, tá? Se liga. Ela é contínua, ela é tranquila, o domínio é real, tá? Para esse tipo de função, eu posso colocar qualquer valor real. A potência é fixa. Suponhamos que a potência fosse 4. Eu poderia colocar 2 elevado a 4, 16, menos 2 elevado a 4, também 16. Eu poderia ter uma situação como essa, limite de x elevado a 3, por exemplo, com x tendendo a menos 3. Pegar negativo também. Como ela é contínua, para esse tipo de função, basta atribuir o valor e calcular o f no ponto, ou seja, menos 3 elevado a 3, que dá menos 27. Curiosamente, eu vou fazer os gráficos aqui muito rapidinho. Uma situação como essa, de x elevado a 4, gera o seguinte gráfico cartesiano. Gera uma situação similar a uma parábola passando pela origem. Porque x elevado a 2 dá 16. X elevado a menos 2 também dá 16. Os gráficos cujas potências, cujos expoentes forem pares, são simétricos em relação ao eixo y. A gente pôs isso lá na playlist, vai lá na playlist de funções e dá uma olhadinha. Já nessas situações, os gráficos que são formados por potências ímpares, a simetria em relação à origem. Por exemplo, se eu tenho menos 3, ou melhor, 3 aqui, desculpe, dá 27. Se eu tiver menos 3, vai dar menos 27. Tá? São simétricos em relação à origem. Beleza? Se liga, mas qualquer dúvida tem o GeoGebra, joga as funções lá, verifica o comportamento gráfico, enfim. Aqui eu estou falando na continuidade, que basta você atribuir o valor da tendência do limite, que é o mesmo que o valor da função naquele ponto, desde que o valor esteja no domínio. Tá? Mesma coisa aqui, a função potência, porém a base é 1 sobre x. Ali a potência, a base é x, aqui a potência, a base é 1 sobre x. Tá? Nesse caso eu tenho que me preocupar que a base não pode, ou melhor, o x não pode ser nulo, porque eu não posso ter 1 sobre 0. Tá? Bom, e o expoente aqui pode ser 1. Eu posso ter a função 1 sobre x. Por exemplo, eu posso ter limite da função 1 sobre x, com x tendendo a menos 5. Isso vai dar menos 1 quinto. Tá? Ou posso ter limite com x tendendo a 2, de 1 sobre x ao quadrado. Isso dá 1 sobre 4. Basta atribuir o valor, porque também trata-se de uma função contínua. Se liga, nessa situação, o esboço gráfico, essa é muito bacaninha, a gente vai ver bastante ela quando estudar os limites do infinito. Já vimos até uma situação. Tem um gráfico assim, ó, assintótico em relação aos eixos coordenados, tá? Quanto mais eu... Aqui eu tenho 1. Jogando 1 dá 1. Agora jogando, por exemplo, menos 5, vai dar um valor, ó, muito pequenininho. Menos 1 quinto. E aí vai. A mesma coisa, jogando 5 vai dar 1 quinto. Agora, jogando... Jogando 5 vai dar 1 quinto. Vai dar valores muito próximos de 0. Agora, jogando 1 quinto já daria 5. Jogando menos 5 já daria
ou melhor, jogando menos 1/5 daria menos 5, e aí vai, tá? Mas a gente vai falar de novo disso bastante quando formos para limite no infinito, tá? Já essa situação eu teria um comportamento gráfico desse tipo, assintótico também, porém simétrico em relação ao eixo das ordenadas, beleza? É isso. Vamos avançar para ver mais umas funções que são contínuas, as últimas. Então, meu povo amado, se liga aqui para as últimas funções, que a gente vai abordar, claro, tem outras que são contínuas, que são as funções trigonométricas circulares. Temos também as trigonométricas hiperbólicas, mas não vamos entrar nessa celeuma por enquanto, tá? Mas temos o seno hiperbólico, cosseno hiperbólico. As trigonométricas circulares, as 6 básicas, tem leis, f de x igual a seno de x, f de x igual a cosseno de x, f de x igual a tangente de x, f de x igual a cotangente de x, f de x igual a secante de x e f de x igual a cossecante de x. Cada uma tem o seu domínio, cada uma tem a sua imagem, contradomínio. Por exemplo, a função seno, ela é uma função que leva todo número real em todo número real. Idem para a função cosseno. Ambas têm imagens, conjunto imagem, o intervalo de -1 até 1. Tá com dúvida, vai na nossa playlist de trigonometria, tá? É bom dar uma estudada. Ela ainda não está totalmente completa, porque eu não fiz o estudo gráfico dessas funções, vou completar, tá? Mas com o ciclo trigonométrico você já consegue compreender bem. Tem a abordagem do ciclo trigonométrico para essas 6, tá, razões trigonométricas. Beleza, que são funções circulares também, que estão associadas ao ciclo trigonométrico. Por exemplo, a tangente, ela já tem restrição no seu domínio. O domínio dela já é formado pelo conjunto dos números reais, tais que esses números sejam diferentes de π sobre 2 mais kπ, com k pertencente a z em R. Tá? Eu posso gerar imagens reais, está no contradomínio real, tá? Leva a x em tangente de x. Bom, enfim, por exemplo, eu tenho limite com x tendendo a π sobre 4 da tangente de x. Como ela é uma função contínua, basta substituir o valor na função. Tangente de π sobre 4 é 1. Como é que você sabe disso? Lá do ciclo trigonométrico, lá de trigonometria. Por exemplo, limite com x tendendo a π sobre 6, tá? π sobre 6, 30 graus, o seno de x. Isso daqui vai dar meio. Basta calcular f de π sobre 6, ou seja, jogar π sobre 6 na expressão seno, e aí vai. O que é que eu estou fazendo? Eu estou calculando, tá, imagens de funções trigonométricas. As 6 básicas circulares, elas são contínuas, então basta atribuir os valores nelas para encontrar o limite. Não preciso traçar o gráfico e olhar necessariamente quando eu estiver nessas situações mais triviais, beleza? Tem as circulares também, seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, são essas só que hiperbólicas, tá? Mas a gente não vai fazer essa abordagem aqui nas nossas aulas de limites, tá? Quem sabe em outro momento a gente faz uma complementação, mas por enquanto não, beleza? Se liga, vamos avançar, vamos finalizar a aula, desculpe. Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. Na próxima aula a gente termina com mais uns detalhes sobre funções contínuas. Valeu!